Ou então, Marcos, você faz a oração para iniciar? Faço sim. Vamos orar. Por favor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia que nós vamos estudar a Tua Palavra. E obrigado pela Sua proteção e seu cuidado, Pai. Nesse momento, Amém. nós pedimos a iluminação do Seu Santo Espírito, que o Senhor possa guiar esse estudo, guiar a mente do Gris Marino, para que possa passar o estudo de acordo com a Sua vontade, de acordo com a Tua Palavra. Nós Amém. pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu cordial boa noite a todos os que estão online e aqueles que encontrarem esse material em outro horário, que o Senhor Deus possa estar acompanhando todos vocês e a todos nós juntos. Nós estamos dando prosseguimento às revelações do Apocalipse. Nessa noite nós faremos uma nova lição. Vamos ver nossa vinheta. Aquelas palavras-chave para o entendimento do Apocalipse. Né? Nós que já vimos o Apocalipse como um livro aberto, Cristo como personagem central, Satanás, o inimigo de Jesus, sua estratégia, as boas novas, que é o Evangelho no Apocalipse, as 7 cartas, as suas mensagens esquecidas. O Apocalipse fala da volta de Jesus. E a última lição foi a prisão de Satanás no abismo, com o complemento do juízo, né? E hoje nós então veremos as promessas do Apocalipse, as promessas que estão contidas no Apocalipse. Promessa número 1 é a volta de Jesus, né? A volta de Jesus é o evento mais aguardado de todo o universo. Ela vai marcar, assim como a primeira vinda de Jesus aqui, marcou época na nossa história, a segunda vinda de Jesus vai marcar a época na história do universo. Aqui está se desenvolvendo uma batalha, um conflito, que todo o universo está interessado no resultado que vai dar esse conflito, né? E a volta de Jesus é a primeira promessa da lista. É a promessa de número 1. A Bíblia fala muitas vezes, milhares de vezes, sobre a volta de Jesus. Em meio ao conflito entre o bem e o mal, Jesus revela o seu amor, sua compreensão e seu poder através das promessas. Promessas essas espalhadas pelo Apocalipse todo. Todas as promessas são para os vencedores. Nós temos vários exemplos e estudamos recentemente sobre as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Para cada uma delas foi dada uma promessa. Quando o Senhor vier, o que dará aos vencedores? Já que as promessas são direcionadas aos vencedores. Apocalipse 22:12 traz uma das principais. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Muitas promessas do Apocalipse estão relacionadas com a segunda vinda. E a segunda vinda de Jesus vai ser o ponto marcante, porque ela vai encerrar todo o sofrimento, toda a dor, e vai marcar também a vida de todo mundo. Os que estiverem vivos e que ressuscitarem também serão salvos. Os que estiverem vivos e morrerem serão ímpios. E os que não ressuscitarem também permanecerão nas suas sepulturas se forem ímpios. Esse evento da volta de Jesus é uma promessa e também um ponto muito aguardado por esse diferencial. Nós vimos que para o vencedor, a promessa mais aguardada é adentrar nos portais da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, de acordo com o Apocalipse, tem suas medidas especiais, tem as suas proporções, tudo descrevido ali, é recheado de informações quanto à riqueza que vai ter ali. Então, é um evento muito aguardado por dar entrada a este local. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Assim conclui o apóstolo João diante dessa promessa maravilhosa. Nesse dia, o Senhor destruirá os que destroem a terra. A vinda de Jesus será algo
que mudará a vida de todo ser aqui na terra, selando para a vida eterna ou selando para a morte. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Então, esta promessa de justiça também trará à luz aqueles que destroem a natureza. Eles terão que prestar conta dos seus atos. Ficará evidente quem destruiu a natureza e quem não destruiu. Que símbolo da vida eterna será permitido aos vencedores comerem? Há vários símbolos na Bíblia, e o símbolo que o Senhor Jesus determinou aqui, ele instituiu, foi da Santa Ceia. São símbolos do seu corpo e símbolos do seu sangue. E ele falou que não participaria mais com os seus queridos aqui, mas sim na nova terra. Então, esses símbolos são os símbolos de um alimento muito vital, né? Um alimento, um símbolo da vida eterna. Vamos ver que símbolo é esse. Apocalipse 2, versículo 7 diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Na última mensagem que nós tivemos, nós falamos sobre o juízo, como aconteceria, como acontecerá e como está acontecendo. Esse juízo vai determinar quem será vitorioso, quem será perdoado. Todos nós dependemos e todos nós compareceremos à sala do trono do juízo. Alguns para receber a sentença de vida e outros para receber a sentença de morte, quando o seu nome for apagado do livro da vida. Então, essa promessa foi dada a uma das igrejas, mas nós sabemos que todas as igrejas estão em todo tempo vigentes, apenas as características de uma determinada igreja são mais fortes em determinado período. Nós estamos vivendo no período da última igreja, mas essa última igreja tem características de todas as outras igrejas que compõem esse grupo de 7 igrejas. A árvore da vida é mencionada 6 vezes na Bíblia, 3 vezes em Gênesis e 3 vezes no Apocalipse, o último livro, né? Primeiro e último livro, porque esse é o quiasma, né? Agora, remidos pelo sangue de Jesus, é prometido que os vencedores comerão da árvore da vida, receberão a vida eterna e, por isso, não sofrerão o dano da segunda morte. Será um privilégio para aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, uma outra promessa muito importante é essa segunda morte. Alguns ímpios irão ressuscitar e depois morrer novamente. E essa segunda morte será definitiva para eles. Mas alguns, uns poucos, pelo que a Bíblia dá a entender, e o Espírito de Profecia também, eles irão ressuscitar numa ressurreição parcial, morrerão e ressuscitarão novamente e morrerão novamente. Então será uma terceira morte, né? No caso especial de alguns. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, veja bem, nós falamos sobre os sacerdócio real, aqueles que irão tomar parte na segunda fase do julgamento, o julgamento comprobatório, aonde saberemos o momento da queda de Satanás e o momento da queda daqueles que não foram, pessoas que nós aguardávamos encontrar no céu, diante das nossas surpresas, não é mesmo? Mas ali nós iremos então poder comprovar, confirmando pelos escritos dos livros, os seus atos e o motivo da sua perda. Mesmo havendo Deus prometido vitória, há o inimigo que anseia roubar-nos essa vitória.
Pedro, o apóstolo, descreve. Vamos ver como Pedro diz. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão. Leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Então, esse sofrimento que alguns estão passando não é algo inédito, não é algo que será só sobre a sua pessoa. Muitos dos cristãos passarão por estas provas. Alguns pela necessidade da purificação do seu caráter. Outro para que também se firme nas promessas. Então, essas promessas às quais estamos falando hoje deve ser o que nos motiva a nos manter firmes na fé, além do amor que sentimos por Jesus, o nosso Senhor Salvador. Há uma guerra, uma batalha no nosso coração. Satanás e seus anjos lutam, sopram em nossos ouvidos, falam coisas para que chame a nossa atenção. Enquanto o Senhor Deus, através dos anjos, que tem um ministério de ajudar-nos, aquelas pessoas que querem ser salvas, esses anjos de Deus também estão ali para ajudar nos acontecimentos de acordo com as nossas escolhas. Então é muito importante que a gente escolha hoje a quem servir. Em rebelião contra Deus, Satanás trata de danificar e destruir tudo o que pertence ao Criador, incluindo o mundo e sua criatura. Satanás ele trabalha na atmosfera, envenenando o ar. E ele inspira os homens a fazer o mesmo, porque ele quer destruir a criação de Deus. É por isso que muita gente está doente, porque o próprio ar está envenenado. Não só o ar, agora a alimentação, a água, tudo está sendo contaminado por Satanás. Que conduta introduziu o diabo na terra para destruir-nos? O que ele tem feito e como tem agido? Veja só, a ignorância, altivez, prepotência, desrespeito para com as coisas sagradas e a licenciosidade, pecado de Balaão. Ou seja, a promiscuidade está sendo pregada com uma certa banalidade. Você não pode ligar uma TV, não pode passar numa rua, tem as propagandas, tudo apelando para a licenciosidade. Então, a liberdade que o mundo prega hoje, liberdade sexual, liberdade de compromisso, ninguém quer ter compromisso, é uma obra que Satanás tem difundido há muito tempo. Isaías 24, versículo 5, versículo 6 diz: Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Então, pegar conselhos com as pessoas mais maduras nos possibilita a tomar decisões certas. Então, nos aconselhar com os espirituais é a melhor forma de levar o cristianismo de maneira efetiva em nossa vida. Duvidar do cuidado de Deus e de seu amor por nós. Essa é a obra que Satanás tem feito constantemente, fazer-nos duvidar do cuidado e do amor de Deus por nós. Sendo que o Senhor Deus nos sustém o mundo com suas mãos, cuidando de cada detalhe. A cada manhã, suas misericórdias são renovadas. Então, pecado e transgressão é transgressão da lei. Viver em pecado é ser inimigo de Deus. Viver em pecado é tornar-se filho do diabo. A pessoa que peca, ela faz a vontade do seu pai, que é pecador. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir a obra do pecado, a obra do diabo, né? Então o diabo, ele tem pecado desde o princípio. Então, desde que o mundo foi criado e ele foi criado, ele já pecava. Em uma das versões diz que ele é homicida desde o princípio. Por isso, o Redentor, o pendor da carne é inimizade contra Deus.
pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. João 8:44 nos confirma o pensamento. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E toda vez que você mente, ainda que de brincadeirinha, como diz, você está fazendo a vontade do seu pai da mentira, que é o diabo. Então nós devemos ter cautela e muito cuidado em relação ao nosso comportamento. Em cada palavra está sendo registrado. Os mandamentos de Deus são o eterno código celestial de conduta que permanecem eternamente. No nosso mundo, os mandamentos foram registrados em pedras, como símbolo de eternidade. E de uma forma anterior a esse evento, os mandamentos já existiam e eles são eternos, assim como Deus é. O mandamento de Deus representa o caráter de Deus. Salmos 111, 7 e 8, fala que as obras das suas mãos são verdades e justiças. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles, para todos sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Salmos 111, 7 e 8. Perdão e remissão para os que buscam. A promessa de perdão e de remissão, ela nos traz, de uma certa forma, um conforto por sabermos que todos que pedem, todos que buscam, receberão esse perdão. Deus está ansioso para nos dar o perdão. Através do seu Santo Espírito, Ele quer nos dar condições de resistir ao mal. O apóstolo João desmascara Satanás. Essa obra de revelação é muito combatida por Satanás. Aqueles que praticam o pecado procedem do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir a obra do diabo. Então Jesus veio para desmascarar Satanás. E ele usa seus servos para isso. Nosso Senhor Jesus, que não veio mudar a lei. O que se prega aí é uma grande mentira, né, sobre a questão da lei de Deus. Jesus mesmo disse, eu não vim para mudar nada. Pelo contrário, né? Ele afirma em Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então as promessas da vinda de Jesus é para se cumprir a lei. E o pecado que foi pago por Cristo na cruz, ele pode ser perdoado se eu assim o quiser e solicitar. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará. Então, até que tudo se cumpra, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar esse, será considerado grande no reino dos céus. Esse texto nos traz um esclarecimento. Haverá uma hierarquia no céu. Assim como sempre houve, haverá. E entre os que forem salvos também. Porque cada um receberá o seu galardão conforme o que tiver feito aqui na terra. Portanto, esta é uma promessa que também nos enche de alegria. Paulo, o apóstolo, afirma que somos salvos pela fé, mas não anulamos a lei de Deus. Anulamos, pois, a lei pela fé? Romanos 3:31 afirma que não. Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, a fé não é para anularmos a lei. Ela serve para confirmar o que a lei nos diz, né? Que duas características tem o remanescente fiel a quem Satanás odeia e persegue. Segundo nós já vimos, Apocalipse 12:17 diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, a saber, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus
é o espírito de profecia. Por isso, a nossa organização acredita no dom do espírito de profecia. E temos uma profetisa que tem pregado e tem anunciado, escrito vários livros, não substituindo a Bíblia, mas confirmando o que está na Bíblia. Você ama Jesus? Essa é a pergunta que é relevante para a sua vida. Você ama a sua vinda? Se me amares, guardareis os meus mandamentos. O Senhor tem promessas para aqueles que for fiel aos seus mandamentos. Diante das igrejas e diante da sua promessa, ele dá galardão àqueles que foram fiéis até a morte. Os que forem receberão esse galardão da vida eterna. Não tem mais as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, por ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa que todos nós aguardamos, não é mesmo? O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esta água da vida é o próprio Cristo. O pão da vida é o próprio Cristo. Apocalipse 22:17. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus a sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, antes da ignorância, antes do conhecimento da palavra de Deus, Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. É por isso que nós temos o momento de graça e o Senhor Deus nos concede esse privilégio de ser feitos filhos de Deus se aceitarmos o seu sacrifício. E então, tudo que aconteceu antes é esquecido, né? Ele mesmo promete que apagará todos os nossos pecados. A justiça de Cristo no Apocalipse é representada por roupas e vestimentas brancas, símbolos de pureza alcançados em Jesus. Não será os nossos méritos, de forma alguma. Pelo contrário, é o Senhor Jesus que nos dará sua vestimenta de pureza. Purificação urgente. Esse é o desafio para nós. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Esse será um evento maravilhoso, né? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito da árvore da vida e entrem nas cidades pelas portas. Haverá grupos diferentes. Alguns dependerão inteiramente da graça de Cristo e da vestimenta de Cristo. Outros lavarão as suas vestes em conjunto com a atuação do Cordeiro. Que declaração inspirada por Deus demonstra que o arrependimento e a fé devem ser acompanhados de uma mudança de vida. O poder que o Senhor Jesus nos dá, nos concede, ele vem pela graça, mas o seu Santo Espírito é que nos possibilita andar na direção oposta dos procedimentos antigos. Uma mudança completa. Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da sua presença, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. A promessa maravilhosa do refrigério é que não haverá mais sofrimento, nem pranto, nem dor. A bondosa paciência de Deus tem limites. Se não houver conversão, haverá punição. O Senhor Deus insiste, Ele pede, Ele continua batendo no seu coração. Eis que vem sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A promessa para aqueles que guardam é de vida eterna. Boas promessas de Deus no Apocalipse. Essas promessas são maravilhosas. É graças a Deus que nós temos
essas promessas. A primeira é a da vida eterna, a segunda é a árvore da vida, a terceira promessa é a coroa da vida, a quarta promessa é o fim do pranto e da morte, a quinta promessa é um novo nome, receberão um novo nome, a sexta promessa é a cidade santa, de entrar nas portas da nova terra, a sétima promessa, a oitava promessa é ver a Deus face a face, e a nona promessa é a água da vida. Essa é maravilhosa também. Participar dessas promessas é adquirir a vida eterna. Você aceita essas promessas de Deus? O Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, diga, vem. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Assim nós encerramos esta mensagem sobre as promessas de Cristo. As promessas que estão distribuídas no Apocalipse. A próxima lição será os 7 selos do Apocalipse. Um segundo bloco que se repetirá ainda mais algumas vezes sobre os 7 eventos. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar agora, pedindo assim a direção de Deus. Pai de amor que estás nos céus, mais uma vez nós estamos agradecidos porque o Senhor nos conduziu nesta lição, ao ouvirmos as tuas promessas, ao vermos os slides sobre a tua promessa, nos enche o coração de alegria em saber que o Senhor tem promessas maravilhosas para aqueles que foram fiéis. Nos ajude a ser fiéis através do Santo Espírito, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gostaríamos de agradecer a todos que participaram e, se tudo der certo, nós teremos uma próxima reunião na sexta-feira, onde iremos então estar abordando os 7 selos. Boa noite, que Deus abençoe a todos. É um prazer. Amém.